Outro destaque, porque apesar da pressão de Javier Milei, o Brasil manteve, na declaração oficial do G20, o apoio à igualdade de gênero e também taxação de ricos. No parágrafo sobre taxação dos chamados super ricos, os países se comprometem a utilizar esse tributo para supostamente combater a fome e diminuir a pobreza. Já sobre a Agenda 2030, as nações querem aderir à proposta de priorizar o empoderamento feminino. Milei se opôs ainda a um trecho do documento que trata da alegada fake news e discurso de ódio nas redes sociais. A estratégia da Argentina preocupou e frustrou o Itamaraty durante todos os dias de negociação no Rio, já que o Planalto negociou para que esse documento pudesse ser aceito por todos os membros do G20. Hoje, o presidente Lula recepcionou o argentino Javier Milei em meio às últimas tensões diplomáticas. Os líderes se cumprimentaram de forma fria, com um aperto de mãos, como as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura podem acompanhar, e também as pessoas pelas plataformas digitais, os 12 casais se preparando para a fotografia, nenhum esboço de sorriso, a cara mais fechada, bem protocolar, presidente Lula e também Javier Milei antes de subirem a rampa do G20. Aí, mais uma vez, chama o Luiz Felipe Dávila, que certamente acompanhou esse momento, essa saudação entre os dois líderes, e também o posicionamento de Javier Milei. Você, Dávila, alguma surpresa? É justamente os indicativos que muitos jornalistas especulavam, né? Nada diferente daquilo. Se bem que ele chegou a mudar o posicionamento em relação a uma das pautas, né? Talvez orientado por seus assessores e diplomatas. Concorda, Dávila? Caniato, a atitude de Milei mostra como é difícil construir um mínimo denominador comum de entendimento sobre as pautas que realmente preocupam a comunidade internacional. Claramente, a pauta do Brasil é uma pauta de um mundo que vive em plena paz e que pode discutir questões secundárias. De fato, as questões mais importantes não serão resolvidas com a taxação dos super ricos. As questões mais importantes não serão resolvidas com declarações vãs sobre o combate à pobreza. Porque combate à pobreza exige estratégia específica de cada país. Um exemplo no Brasil. Nós podemos combater a pobreza de 3 maneiras que até agora o governo não deu sinal. Primeiro, é criar um indicador oficial. Pega, por exemplo, o PNUD nacional trimestral e cria uma metas para combater a pobreza a cada 10 anos, uma meta de longo prazo, a cada 3 anos, uma meta de médio prazo, e aí mostra que políticas públicas estão sendo feitas para reduzir a pobreza. Que tipo de ação está fazendo em parceria com a iniciativa privada para poder reduzir. Então, se não tiver meta, se você não determinar uma meta nacional, é ficar no genérico. E genérico não significa absolutamente nada a não ser nobres intenções ditas ao vento. Segundo ponto, podemos combater muito da fome, que é uma das coisas que o governo falou, reduzindo o desperdício no transporte de alimentos, Caniato. No Brasil, nós perdemos 35% da safra agrícola no transporte da fazenda para o supermercado. Para se ter uma ideia, Caniato, se nós economizássemos 5% dos 35% desperdiçados, você já resolveria a fome extrema no Brasil. Ou seja, temos de fazer a nossa lição de casa, e para resolver isso, precisamos melhorar a infraestrutura, precisamos criar fontes de armazéns para abastecer safra, temos que fazer muitas coisas. Então, o que Milei fez é mostrar que declarações surrealistas, no sentido de que isso não vai mudar a realidade, ele não vai compactuar. Por que ele vai compactuar com declarações dessa espécie? Não faz sentido algum. Então, Milei deu o recado certo. Não é taxando o rico que se acaba com a pobreza, é justamente investindo na economia de mercado, abrindo a nossa economia no Brasil e fazendo com que o Brasil seja um país mais amigável aos empreendedores e àqueles que querem fazer negócio e não correr os riscos da insegurança jurídica. A atitude de Milei está correta e mostra a falta de harmonia no mundo em relação aos temas prementes que realmente procuram
às pessoas comuns, tanto no Brasil como em outros países. Daqui a pouco a gente vai trazer outros aspectos do posicionamento de Javier Milei. Roberto Mota, Cristiano Beraldo também vão trazer suas análises. A gente vai fazer um rápido break comercial, muito rápido mesmo, 1 minuto e meio. Eu conto com você, hein? Fique por aí. Antes do break comercial, nós falávamos sobre Javier Milei, os posicionamentos da Argentina nesse G20, ele rejeitando apoiar a taxação de ricos e também as pautas relacionadas à igualdade de gênero nessa declaração final do G20. Porém, a Argentina voltou atrás e decidiu aderir à Aliança Global contra a Fome. Chamar o Cristiano Beraldo, trazer as impressões dele em relação ao posicionamento de Javier Milei, postagens nas redes sociais, viu, Beraldo, até fazendo uma crítica ao modelo adotado pelo G20, as pautas que são discutidas. As postagens colocavam que, na verdade, era uma reunião do G19, né? Ele seria uma figura ali à parte. Você chegou a acompanhar isso também, ô Beraldo? Pois é, Caniato, o ponto é o seguinte, primeiro, esses documentos que são assinados pelos países nesses encontros internacionais como o G20, eles não são vinculantes, ou seja, o país que assina, ele não está obrigado a necessariamente tomar medidas conforme está ali descrito no documento. No caso de Javier Milei, ele traz uma discussão importante a ser feita. Apesar de ter assinado o documento nessa circunstância que citei, mas o posicionamento da Argentina de estressar até o último minuto é importante. Por quê? Porque se fala da fome, Caniato, como se fosse uma coisa assim, sem endereço conhecido. É como, primeiro, um discurso genérico. É como você dizer assim, eu sou a favor da paz. Pô, todos somos a favor da paz. Ninguém sai de casa, ou pelo menos, em geral, a pessoa normal não sai de casa para arrumar confusão com a primeira pessoa que vê. As pessoas têm a sua natureza serem da paz. Claro, a polícia tem que fazer o seu trabalho, você tem que ter consciência da lei e tal, da outra. Mas esses temas genéricos, eles são extremamente frágeis, são muito superficiais. E aí, quando a gente ouve os discursos sobre esse tema, sobretudo do presidente brasileiro, que fala da fome, primeiro como se tivesse uma parte da população mundial que não fosse de nenhum país, é a população mundial. Elas estão aí, vagando pelo mundo com fome em algum lugar. Não, não é assim. Essas pessoas que estão com fome, elas são de um país que tem um presidente ou um ditador, mas tem um responsável. E se elas estão com fome, é a incompetência dos seus governantes que geram a fome para essa população. Então, primeiro, não há um motivo único, é preciso se observar a circunstância de cada um desses ambientes e tratar de forma objetiva, cobrar quem tem que ser cobrado. Porque agora, com um orçamento bilionário, pegaram lá uma divisão na ONU para cuidar da fome, como se a ONU não tivesse consciência do problema, Caniato. Parece que é tudo uma grande novidade. Vamos fazer uma aliança global, está aqui 50 bilhões de dólares e a ONU vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Não é assim que se resolve o problema. Não falta comida no mundo, falta ação direta de governantes que têm na fome um instrumento de poder. Então, se precisa tratar dessas coisas de forma objetiva, coisa que nós não estamos vendo nessas discussões. O papel da Argentina, no meu ponto de vista, foi muito importante para isso. Pois é, claro, a gente tem que destacar o posicionamento da Argentina em relação às outras pautas, mas no que tange essa questão que envolve uma luta de todos os países para erradicar a fome no Brasil, em uma reunião privada, sem a participação da imprensa, Mota, Javier Milei teria dito o seguinte, que os governos não deveriam interferir nesse tema e que só o capitalismo traz prosperidade, querendo dizer que, na verdade, os governos deveriam se debruçar para permitir que a economia e as empresas se desenvolvam. A partir daí, haveria um número suficiente de emprego para todas as pessoas e elas poderiam pagar pela própria comida. Acho que é alguma coisa assim, né, Mota? Suas reflexões também sobre esse posicionamento de Milei. Eu tenho que me beliscar para realmente ter certeza que Javier Milei existe e é o presidente da Argentina, do mesmo jeito que eu, de vez em quando, me belisco para ter certeza que realmente Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. Imagine como é que vai ficar a próxima reunião com Milei
e Donald Trump dando recado. O Cristiano Beraldo está absolutamente certo. Vocês lembram? Quem não lembra pode pegar vídeos antigos do Pingos nos Is, porque eu previ a pauta dessa reunião. Vocês lembram que eu sempre disse que a pauta ia ser combate à fome, combate à desigualdade, combate às mudanças climáticas e taxação dos super ricos. Tá? Essa é a pauta de sempre. É uma pauta composta de platitudes. Platitudes são essas coisas bonitas que todo mundo diz e que não significam nada. É lógico. Todo mundo é contra a fome, todo mundo é a favor de combater o crime, todo mundo é contra a guerra, é a favor da paz. Olha o mundo em que a gente vive. Como é possível que aconteça tanta coisa ruim se todo mundo é a favor das coisas boas? A resposta é que falar é fácil. É fácil você dizer que é contra a fome. Mas quando chega na hora de você administrar o país, você gasta como se não houvesse amanhã. Você cria a frase, gasto é vida. O que acontece quando você gasta dinheiro que você não tem? O seu governo tem que emitir dinheiro. E aí você desvaloriza a moeda. O dinheiro perde o poder de compra. As pessoas passam a comprar menos. Você vai no mercado e sai com um carrinho cada vez mais vazio. Você gera fome. Mas como é que você diz que é contra a fome e você faz uma coisa que é o oposto daquilo que você estava dizendo? Não há nenhuma contradição nisso, Canhoto. Para essa turma, existe a vida deles, que eles tocam no dia a dia, e essas reuniões, né, onde a pauta é sempre a mesma. Podem anotar, na COP do ano que vem, a pauta vai ser essa: combate à desigualdade, combate à fome, combate às mudanças climáticas e vamos taxar os super ricos. São pautas que se arrastam, né, há anos e anos, né, Luiz Felipe Dávila? Mas você entende que pode haver uma mudança de cenário com a chegada desses líderes, presidentes, enfim, alguns políticos que pensam de forma diferente? Claro, a gente tem o Javier Milei como uma exceção, por exemplo, nessa edição do G20, mas como bem lembrou o Mota, talvez na próxima edição, Donald Trump começa a ganhar força um outro grupo, Dávila? Canhoto, se a discussão for em torno de platitudes, corre-se o risco, nas próximas reuniões, de nem Milei nem Trump aparecer nessas reuniões. E esse é o ponto fundamental. É hora do mundo começar a trabalhar nas pautas que realmente preocupam a maioria dos países. Por exemplo, uma coisa que não foi dita, e nós sabemos, houve dissidência em relação ao comunicado do G20 em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia. Por quê? Porque, evidentemente, os europeus queriam uma declaração mais dura em relação à Rússia, e aí alguns países, inclusive os Estados Unidos, não queriam uma declaração tão dura contra a Rússia. Então, você veja, nem numa questão de segurança do continente europeu, que é uma questão vital nessas relações entre as democracias, existe coerência e coordenação, quanto mais nas questões mais importantes. E segundo, que nós temos de entender qual é a responsabilidade de cada país nesses temas globais. Por exemplo, transição energética. Não existe uma fórmula global. Cada país vai ter que fazer uma transição energética de acordo com a sua vocação, vamos dizer assim, energética. Se um país depende muito de petróleo, vai demorar mais para fazer uma transição energética do que um país que nem o Brasil, que é abençoado com água, sol e vento, e hoje tem a matriz energética mais limpa do mundo. Mas como é que você vai impor a política que deu certo no Brasil, por exemplo, na Alemanha? Não funciona. Então, nós temos de entender qual é a responsabilidade de cada país para poder, aí sim, determinar metas e acordos que como eu chamo, mínimo denominador comum de entendimento, para que todo mundo trabalhe na mesma direção. Não é isso que vem ocorrendo. Por isso, esses encontros cada vez são mais irrelevantes e, ao invés de realmente enfrentar os temas que preocupam o mundo, são cada vez mais teorias e declarações totalmente irrelevantes. São as platitudes, como bem disse o Mota, e isso é perda de tempo e de dinheiro de chefes de estados.
Se você imagina reunir tanto chefe de Estado importante no Rio de Janeiro para fazer uma declaração dessa, qual é o propósito disso? Não tem propósito algum, a não ser visitar o Rio de Janeiro. E deviam visitar o Mota lá no Rio de Janeiro, lá para escutar um pouco mais sobre o outro lado, o lado do mundo real do Brasil, ao invés do mundo idílico do G20. Bom, se você fala e menciona, além de visitar o Rio de Janeiro, também temos uma seção importante, né? A produção de memes, né? Muitos memes, inclusive o do Joe Biden, né, Cristiano Beraldo? Muitos ficaram sem entender. Ele termina o discurso dele, sempre usando aquele óculos aviador, ele num traje mais esportivo, daí ele dá uma volta de 180 graus, dá as costas para o púlpito, só que ele vai em direção à floresta. A gente ficou preocupado que ele pudesse se perder, né, Cristiano Beraldo? Eu não sei se houve algum tipo de repercussão também na imprensa norte-americana por conta dessa imagem. Você certamente se surpreendeu, né? Ou não? Então, o problema é justamente esse, Caniato, que não surpreende. Claramente, Biden está no momento de vida onde ele precisa de um apoio permanente. O que surpreende é que, estando num lugar diferente, realmente um ambiente ali, né, no meio de uma floresta, enfim, ao ar livre e tal, num país diferente e tal, não tinha alguém, um assessor do lado dele ali, para que assim que ele parasse a sua fala, já pudesse orientar aonde ir. Não é a primeira vez que ele faz isso e claramente ele precisa ter esse apoio. E veja, ele vai andando, demora um pouquinho, até que um rapaz, provavelmente até um segurança, vai atrás dele e tal para poder orientá-lo. Perdão. Então, é uma situação realmente lamentável que mostra uma fragilidade. Pois é, estava aí vendo. Ele termina, ele dá um pequeno tchauzinho com a mão, vira as costas e vai andando em direção ao verde. Que parece, a gente está vendo só num aspecto, mas parece que não tem nem para onde ele ir por ali. E mesmo assim ele vai, olha só, que ele dá vários passos e ninguém vai ali ao socorro dele. Isso, para mim, é o mais curioso, é o mais preocupante, assim, como é que deixa um presidente dos Estados Unidos, o país mais importante do mundo, queiram ou não queiram, nesse estado e nesse nível, expondo esse nível de fragilidade. Inclusive, teve a foto oficial do G20, agora, no final da tarde, aonde ele não estava presente. Parece que fazia muito calor no Rio de Janeiro, não sei se foi por uma questão dessas ou se ele tinha algum outro compromisso, ou, eventualmente, até se foi proposital, não queria sair na foto, né? Isso também acontece. Saberemos aí, provavelmente, nos próximos dias, o que aconteceu de fato. Então, Caniato, é uma situação delicada. E como disse o Dávila, né, essas reuniões, é difícil você ter consenso. São 20 potências, cada um tem o seu propósito, cada um tem as suas prioridades, os seus desafios, as suas complicações. Quando se reúnem, você só consegue se reunir nessas declarações absolutamente superficiais. Porque se formos encontrar causa da fome, certamente vamos encontrar parceiros destes países que estavam ali reunidos, ou eventualmente até algum desses países que não resolvem os seus problemas, né? Porque tem um causador, tem um responsável. Esta figura ou essa estrutura de governo é que tem que ser responsabilizada, mas eles se reúnem em temas genéricos. Só que as reuniões paralelas, essas reuniões bilaterais que acontecem, ou eventualmente até de 3, 4 líderes ali, que as portas fechadas discutem o que efetivamente é relevante, isso sim faz diferença. Mas essas conversas a gente não fica sabendo. Isso que é relevante, que eventualmente é decidido, nós perceberemos as consequências, mas não saberemos oficialmente o que foi conversado ali. Pois é, o Beraldo mencionou a foto oficial com os líderes, os participantes do G20. Joe Biden não estava nessa foto. Segundo as últimas informações, de fato, muito calor naquele momento no Rio de Janeiro, mas pelo menos a última informação que nós temos é que Joe Biden, Giorgia Meloni e Justin Trudeau, Canadá, se atrasaram e por isso que acabaram não saindo na foto do G20. E o atraso, a razão do atraso é que a gente não sabe. Quando a gente mostrou o vídeo do
presidente dos Estados Unidos, ainda em Manaus, ô Mota, você parecia que queria trazer também algum ponto de vista, e se quiser também emendar sua análise sobre esse ponto destacado pelo Beraldo e também pelo Dávila, a irrelevância dessas reuniões do G20, por favor, Mota. É o que eu sempre digo aqui, né, Canhato? Se você parar um brasileiro na rua, um cidadão qualquer, e perguntar para ele o que é o G20 e para que serve, eu garanto para você que 99% não vão saber responder, e nem eu sei responder essa pergunta. Eu acho que essas reuniões do G20 têm como objetivo principal essa foto, onde sai todo mundo lá. Então, é uma geração de mídia espontânea para os grandes líderes mundiais que vão lá discutir essas baboseiras, essas platitudes. Eu queria saber se está na lista, na pauta do G20, o narcotráfico, que é, no meu entender, a maior ameaça que nós temos aos estados democráticos da América Latina. Eles discutiram o narcotráfico, eles falaram alguma coisa sobre a atuação conjunta de facções. Eu queria saber se está na pauta do G20 a ditadura venezuelana. Eu queria saber se o G20 vai continuar fazendo cara de paisagem para o que acontece na Venezuela, esperando que aquilo ali se degenere numa catástrofe sem precedentes para que alguém faça alguma coisa. Essas coisas é que eu queria saber se são discutidas no G20. Essa história de taxação de bilionários, eu recomendo que vocês procurem na internet, tem um vídeo ótimo de um debate, é um corte de um debate de Donald Trump com Hillary Clinton. Eu não sei de quando é esse vídeo, mas nesse debate a Hillary ataca o fato de Trump ser um bilionário e diz que é preciso se criar impostos para os super ricos, para os bilionários. Aí o Trump diz, olha, você está mentindo. Você está mentindo porque você jamais propôs, quando você estava no Congresso americano, você jamais propôs nenhum imposto como esse. E sabe por quê? Porque você tem muitos amiguinhos bilionários que sempre doam para a sua campanha. Então, o resumo é isso, é assim que funciona. Vamos lembrar que a campanha de Kamala Harris arrecadou muito mais dinheiro do que a campanha de Donald Trump, dinheiro doado por uma longa lista de bilionários. Taxação de super rico é uma cortina de fumaça que essa turma da esquerda sempre usa com muito sucesso. É preciso tirar a fumaça da frente e enxergar o que está por trás.